Bom dia, aluninho. Tudo bem com vocês? Hoje nós iremos resolver algumas 9 questões de ciências da natureza do Enem do ano passado, o Enem 2024, tá bom? Estou fazendo esse vídeo porque eu mesmo irei fazer o Enem esse ano, né? Já fiz o primeiro dia, já teve essas pérolas aqui que eu deixei no slide sobre o primeiro dia. Então, para me ajudar a estudar e também ajudar você que vai fazer esse vestibular, aí bem, eu vou resolver umas questõezinhas aqui de ciências da natureza, tá bom? Que é a minha área, tá? Uma de física, outra de biologia e seis de química para ser mais exato, tá bom? Eu percebo que química o pessoal tem um pouco mais de dificuldade, então eu vou tentar entrar em detalhe nos conceitos, tá bom? Que as questões abordam. E vamos lá. Essa é a questão 98 do caderno cinza, tá? Eu peguei as questões do caderno cinza, porque esse ano eu peguei o caderno branco do primeiro dia, né? Então é o mais próximo que tinha. Então bora lá. É, a tirinha, Calvin se divertia em um balanço antes de soltar-se dele e cair ao chão. Em sua fala, ele demonstra ter imaginado que permaneceria em movimento circular. Porém, a força gravitacional, que permanece atuando no garoto, modifica a direção de sua velocidade, fazendo com que ele chegue ao chão da maneira ilustrada no último quadrinho, que é esse aqui, tá? Pergunta: qual vetor representa a força resultante exercida pelo, exercida pelo chão? Então, isso aqui é super importante. Exercida pelo chão sobre Calvin no exato momento em que ele toca ao chão? Então, vamos lá. Essa questão aqui, ela é uma questão de física que parece fácil, né? Mas a gente tem que saber uns conceitos importantes. Que são eles a terceira lei de Newton, ação e reação. O que ela fala? Toda força aplicada em um corpo, né, causa uma força de reação deste corpo, de mesma intensidade, ou seja, o mesmo valor. Por exemplo, se ele caiu no chão e bateu com 50 newtons no chão, o chão vai fazer uma força normal, tá? É a força normal que a gente chama, de 50 newtons, tá bom? Então, tipo, quando eu bato aqui na minha mesa, a, me a mesa faz uma força contra a minha mão, beleza? É de mesma intensidade, mesma direção e sentido oposto. Isso aqui muita gente confunde, ó. Direção e sentido. Direção é a horizontal, vertical ou diagonal. É o ângulo, né, que fica mudando. Sentido é direita ou esquerda. Um macete muito ruim, mas eu acho que talvez ajude. Ó, sentido começa com SE e esquerda começa com ES. É quase igual, né? Você vê que nesses três aqui não tem nenhum S. Esse aqui tem, né? Esquerda, tá? Deve ter bastantes melhores, mas eu acho que esse aqui dá pro gasto. Então vamos lá. Qual vetor representa a força resultante exercida pelo chão? Ah, tá. Pergunta de novo. Enfim, vamos lá. Aqui, ele tá no balanço, né? Ele tava indo pra lá, mas agora está indo pra cá, tá? Então, esse vetor aqui. Quando ele sai voando pra cá, o vetor é esse aqui, tá? Ele vai assim. Só, Aqui, ele já tá bem no vértice da parábola, sabe? Ele tá bem assim no momento da queda, sabe? Aqui de ir e de descer, que ficou bem ruim aqui. E aqui, o vetor que ele está é mais ou menos isso aqui, ó. Tá vendo? Então, de acordo com a terceira lei de Newton, né? Quando ele for fazer uma força no chão, o chão vai fazer a mesma força com a mesma direção e sentido para ele. Ah, não, desculpa. Com a mesma direção, tá? Então vai continuar na diagonal aqui, só que com sentido oposto, tá? Então ele faz força no chão e o chão faz força sobre ele. Então, sentido oposto, tá bom? Esse aqui tá indo para esquerda e o vetor vai ir para a direita. E o vetor que mais se adequa a isso, né? Que eu vou até deixar com outra corzinha aqui, vai ficar bonitinho, uma de azul, ó. O chão faria algo assim, ó, nele. Beleza? Então, letra A, fechado, muito facinho. Entenderam? Esse GG ganhamos. Então, próxima questão. Ah, qualquer dúvida deixa aqui nos comentários, tá bom? Vai lá, essa aqui é de química, tá? Questão 102, caderno cinza também. As placas que indicam saída de emergência brilham no escuro, pois apresentam substâncias que fosforescem na cor amarela esverdeada após exposição à luz ambiente, conforme a figura. Esse fenômeno ocorre pela presença de sulfeto de zinco, dopado com prata ou cobre, na superfície da placa. Quando a gente já falou aqui sulfeto de zinco, prata ou cobre, tem muito metal, daí o pessoal já pensa, pode ser né, que tem a ver com pilha, oxidação, energia para isso aqui. Calma, é mais simples que isso. O aparecimento do brilho nessas condições ocorre como consequência de. Então, bora lá. É, Antes de tudo, vamos ver as alternativas, né? A. Colisões interatômicas. Tá bom. B. Coloração dos átomos. Talvez. C. Transições eletrônicas. Tá bom.
D. Reações nucleares. Cristo amado, isso aqui não tá explodindo. Pelo menos o enunciado não falou que tá explodindo. Então, não. Não é sem reação nuclear, não. Pelo amor de Deus. Libera muita energia a reação nuclear e não tem nenhuma condição de deixar nessa placa. E aí, reflexão da luz. Vê comigo. A luz vai refletir em um ambiente escuro que não tem luz? Não, então não é aí, tá? Essas duas aqui seriam as duas absurdas da questão que você não poderia marcar, beleza? Então, vamos lá. O conhecimento que ele pede aqui é o conhecimento sobre os modelos atômicos e o átomo, tá bom? E é mais particularmente no modelo de Bohr, que ele fala, que ele pega o modelo de Rutherford e fala que, ó, um elétron, a gente vai pegar esse aqui em específico, tá? Ele pode ganhar energia para ir para uma outra camada do átomo, tá bom? Que é uma camada mais externa, beleza? Quando esse elétron voltar, ele volta emitindo uma luz. Ele volta emitindo os famosos fótons. A minha escrita aqui é coisa de outro mundo, né? Eu acho isso impressionante. Emitindo fótons. Ou seja, houve uma o que? Transição eletrônica, porque o elétron foi de cá para cá e voltou de cá para cá, beleza? Letra C, transição eletrônica. Coloração dos átomos não vai ser, porque apesar dele ter falado tudo, né, isso aqui pode ser uma daquelas alternativas chamativas, atrativas, assim, sabe? Porque ele fala sobre do que compõe a placa, mas não é isso, tá bom? E colisões interatômicas, não, que a gente já viu que é esse aqui, não tem nada a ver com colisão interatômica, beleza? Então, letra C, transição eletrônica, tá bom? Próxima questão. Essa aqui é de biologia, tá, gente? Questão 105, carinha seguinte, bora lá. O Cerrado e a Amazônia abrigam um grande número de serpentes popularmente conhecidas como cobras corais. Na Amazônia predominam as corais verdadeiras, que são peçonhentas, tá? Elas têm aqueles negócios assim, as... Eu não vou lembrar o nome agora, tá? Mas elas têm aquele negócio, tipo uns dentinhos assim, elas são perigosas. Enquanto no Cerrado prevalecem as falsas corais, que não possuem peçonha. Essas espécies apresentam um padrão de coloração muito semelhante. Essa similaridade traz uma vantagem tanto para as cobras falsas quanto como para as verdadeiras. Nas fotografias são apresentados exemplos dessas serpentes, uma coral verdadeira e uma falsa coral. Aí tem as duas corais aqui, tá bom? Qual a vantagem dessa similaridade para as falsas corais? Bora lá. Aqui a gente tem um caso muito evidente de mimetismo, que é quando uma espécie mimetiza a outra, tá bom? Você vê que elas parecem muito, mas elas não são iguais, tá? Quando uma espécie finge ser a outra, praticamente, por algum motivo. Esse motivo, no caso, vai ser a vantagem, tá bom? Então vamos ler aqui. Facilita a captura de presas? Não. Essa aqui pode até ser um pouco de pegadinha, na verdade, né? Porque, ó, coral verdadeira é peçonhenta, faça coral não possui peçonha. Qual que é a vantagem dela ser parecida com a outra? Ah, porque facilita a captura de presa. Não. Não é isso não, porque elas não possuem peçonha, tá aqui no texto. D. Não, B. Diminui a competição por recursos. Não, isso não tem nada a ver. Você vê com nicho ecológico, é outra coisa. Isso aqui é elas se parecerem, tá? C. Possibilita a geração de indivíduos híbridos. Não, isso aqui não tem nada a ver com o corpo delas parecer igual, porque a genética não é igual, tá? Vocês verem aqui, ó, a espécie é totalmente diferente, né? O gênero e o epiteto são os dois muito diferentes, tá? Então não é nenhum dos dois. D. Reduz a possibilidade de sofrer predação. Opa, pode ser, pera aí. E. Otimiza o encontro de parceiros reprodutivos. Também nada a ver, isso aqui tem a ver com seleção sexual. Letra D. Reduz a possibilidade de sofrer predação. Porque assim, a gente sabe que a coral verdadeira, ela é peçonhenta, ela é perigosa. Então as outras espécies sabem disso. Quando elas verem uma falsa coral, ela é muito parecida com a coral verdadeira. Então elas vão pensar que ela é uma coral verdadeira. Mas ela é falsa, como o nome já diz. Então, os animais que convivem com ela vão pensar, pô, essa cobra é peçonhenta, ela é venenosa, ela dá problema, então eu não vou predar ela. Mas na verdade, ela não é nada disso. Então, então realmente é isso mesmo, reduz a possibilidade de sofrerem predação. Beleza? Qualquer dúvida deixa aqui, tá bom? Se você não entendeu alguma coisa, tá bom? E é isso, próxima questão. Agora eu acho que todas são de química, só faltou uma de biologia, tá bom? Que vai ser a última. Bora lá, questão 109. O magnésio metálico utilizado em ligas leves é produzido por um processo que envolve várias etapas e utiliza água do mar como matéria-prima.
A primeira etapa desse processo consiste na reação entre o íon Mg2+, e o hidróxido de cálcio, o CaOH2, tá bom? Que é esse daqui. Obtendo uma mistura que contém hidróxido de magnésio, pouco solúvel e íons cálcio 2+, de acordo com a equação química. Tá? De acordo com a equação química aqui, que a gente pode ver que é uma dupla troca. O método adequado para separar o MgOH2 dessa mistura é... Tá bom, então ele dá uns métodos de separação de misturas, isso é clássico da química, tá? Então vamos lá. Vamos nessa última linha aqui, ó. Obtendo uma mistura que contém hidróxido de magnésio pouco solúvel, tá? Então, e a gente pode ver aqui na equação que é sólido, que realmente ele é pouco solúvel, tá? E íons cálcio 2+, de acordo com a equação química. Os íons cálcio 2+, eles são aquosos, eles estão em meio aquoso, tá bom? Eles não são sólidos, nem A nem nada, tá bom? Isso é só uma coisa. O método adequado para separar o MgOH2 dessa mistura é a letra A, filtração. É isso. Se a gente filtrar, a gente vai separar a parte sólida da parte aquosa, que é justamente isso que a gente quer fazer, né? A parte aquosa, no caso, os íons dissolvidos em um meio aquoso, tá bom? Que é líquido, a gente pode dizer, tá? Que ele usa água do mar, né? Então a gente pode dizer que é líquido. Bora ver as outras. Catação. Não, pelo amor de Deus. Catação, muita gente confunde, mas é o mais facinho de todos. É literalmente você fazer isso aqui, ó. Pegar com a mão, assim, com o dedo, sabe? Então não é esse aqui. Destilação. Não. Porque a gente vai ter que evaporar a substância. Isso aqui tá aquoso, né? Não, não é isso não. Dissolução. Não. Por que a gente teria que dissolver? E dissolver o quê? O hidróxido de magnésio? Não, isso só pioraria a situação, né? E evaporação? Também não, mesmo motivo da destilação, né? Não vai evaporar os negócios aqui que tá sólido e tá aquoso. Não, não tem isso, tá bom? Então, letra A, filtração. Questão 111, caderno cinza, vamos lá. A hidroxiapatita, essa aqui é uma questão boa, tá? A hidroxiapatita é Ca5PO4,3OH, é um mineral constituinte do esmalte dos dentes. Entre as diversas reações que ocorrem no meio bucal, encontram-se em equilíbrio as reações de desmineralização e mineralização da hidroxiapatita em meio aquoso. E os a seguir. A desmineralização está associada à fragilização do esmalte do dente e à formação de cáries. Aí eles deu aqui as duas equações no equilíbrio químico, tá? Mas vocês vão ver que essa questão aqui, ela nem é de equilíbrio químico, tá? O uso de creme dental pode minimizar a perda de hidroxiapatita. Legal. No caso, a desmineralização, tá bom? O quadro apresenta o agente de polimento e pH de alguns cremes dentais comerciais. Beleza, aí tem o creme dental, NC45, o agente do polimento, que não vai ser útil aqui pra gente, e o pH, tá bom? Esse valor que vai ser importante. Considerando o equilíbrio químico envolvido, qual creme dental promove a maior desmineralização do esmalte do dente? Bora lá. Maior desmineralização, ou seja, ele quer um negócio aqui que promova essa reação aqui. É, que promove essa reação aqui, a reação de desmineralização, que vai de cá pra cá, tá bom? Então, aí ele pergunta aqui, né, qual deles que tem maior desmineralização e dá o pH. Ah, mas como eu vou fazer com isso, né? Então, bora lá. O conhecimento prévio que você deveria ter, o conteúdo, né, que é uma questão conteudista, querendo ou não, é a escala de pH, tá bom? Quando aqui a gente faz aqui, ó, 7 é bem neutro, né? 0 e 14, a gente pode falar esses valores, né? Quanto mais pra cá, quanto mais menor o valor, mais ácido ele vai ser. E a gente. Jesus, amado. E aqui mais básico. Nossa senhora, espera só um pouquinho, gente. Calma aí, calma aí, calma aí. Opa, marcar texto não. E aqui é básico. Agora sim, o que é importante saber. Quanto mais ácido a gente tem, mais íons H+ a gente tem, tá? E no básico são os íons OH-, tá bom? Aí vocês podem ver que juntando os dois vira água, né? Daí vira outro conteúdo que a gente vai falar. Ou seja, quanto mais baixo da escala de pH, mais H+ tem, tá bom? Mas por que isso é importante, né? Olha qual que é o outro reagente aqui da reação de desminização. Justamente o H+. Então, a reação que. Não, desculpa. O agente
que mais tem. Não, o creme dental, desculpa. Que mais tem H+, é o que mais vai promover desmineralização. Vocês conseguem entender a sacada? Ou seja, é o que tem um pH menor, porque ele tem mais H+, vai reagir com mais hidroxiapatita, mais reação de desmineralização vai acontecer. Essa é a lógica, tá? Então é só a gente ver qual que tem um pH menor, que vai ser o creme dental 4 dióxido de silício, que é o aqui, ó, 6,9, letra D. Fechamos a questão, tá bom? Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários, tá? Que eu vou tentar responder, beleza? Mas acabamos letra D, tá? Próxima questão. Essa aqui eu já trouxe numa aula, tá? De funções orgânicas de ascorbuxil. Eita. Enfim, vamos lá. Os pesticidas naturais vêm sendo utilizados no controle de pragas e doenças agrícolas como substituintes de pesticidas sintéticos tradicionais, por serem menos nocivos ao ambiente, biodegradáveis e minimizarem custos e riscos relativos à lavoura. Por exemplo, os compostos 1 e 2 estão envolvidos nas respostas de defesa às plantas. Os grupos funcionais presentes nesses compostos são importantes para suas propriedades no controle de pragas. Beleza, aí deu a forma estrutural dos dois compostos. Qual é a função orgânica correspondente ao grupo funcional comum presente nesses dois compostos? Bora lá. Aqui no composto 1 a gente tem um total de duas funções. Aqui. Nós temos um fenol, que é um OH ligado a um anel aromático, e nós temos um ácido carboxílico, que é esse aqui. É uma carbonila ligada a uma hidroxila, carboxila, beleza? E aqui no composto 2 nós temos uma cetona, que é uma carbonila ligado a uma carbonila e um carbono secundário, tá? Um carbono ligado aos dois carbonos, esses dois aqui. E nós temos aqui um COH, que é uma representação simplificada disso aqui, ó, da carboxila, tá bom? Aqui, ó, COOH, beleza? Então, essa aqui que é a função orgânica em comum, o ácido carboxílico, tá bom? Letra A, fechamos. Beleza? Isso aqui foi bem facinho, bem de boa. Ah, e também alceno, pra quem não sabe, é um hidrocarboneto que tem uma ligação dupla, tá bom? Então, só que tem a ligação dupla, tá? Que isso aqui é anel aromático. Mas também são ligações duplas, tá? Mas enfim, letra A, ácido carboxílico. Próxima questão. Essa aqui eu achei muito legal cair uma questão assim, porque, tipo, é bem o começo da química orgânica, sabe? Então vamos lá. No senso comum, considera-se ainda hoje que compostos orgânicos são substâncias presentes nos seres vivos. Isso aqui muita gente também achava no passado, tá bom? Mas agora mudou. Na química, a expressão compostos orgânicos tem um uso histórico de mais de 200 anos, adquirindo diferentes conotações ao longo do desenvolvimento dessa ciência. Atualmente, atribui-se a essa expressão outro significado. A concepção científica atual define esses compostos como substâncias, bora lá, benéficas à saúde humana. Não, não é porque o composto é orgânico que ele é benéfico à saúde humana. Não tem isso não, pelo amor de Deus. B. Capazes de serem biodegradadas. Não, nem todas os compostos orgânicos são biodegradáveis. Exemplo, compostos aí de sabões, de detergentes ramificados. Esses aí eles não são biodegradáveis, tá bom? Então, não é a B também. C. Formadas a partir do gás carbônico. Só não. Não, só não, pelo amor de Deus. D. Produzidas sem o uso de agrotóxicos. Não, isso aqui não tem nada a ver na definição. E. Contendo carbono como elemento principal. E sim, é essa aí. Todo composto químico que tem o carbono como elemento principal, gente, é sim um composto orgânico, beleza? Etanol. Opa, esses dois que a gente acabou vendo aqui, são todos compostos orgânicos, porque, ó, todos esses aqui, ó, são carbonos, tá? Todos os vértices são carbonos, beleza? E com os seus hidrogênios, tá? Pra completar a valência, mas todos eles são cada um carbono, beleza? Então, letra E contendo carbono como elemento principal, beleza? Próxima questão. Questão 132. A nimesulida é um fármaco pouco solúvel em água, utilizado como anti-inflamatório, analgésico e antitérmico. Essa substância pode ser convertida em uma espécie eletricamente carregada, de maior solubilidade em água, mediante um tratamento com uma base de Bronsted-Lowry, isto é, uma espécie química capaz de capturar um próton. Próton é H+, tá? Na figura são apresentados os agrupamentos presentes na estrutura química nimesulida. Aí tem aqui todas as funções, né?
a estrutura da nimesulida, tá bom? Na estrutura desse fármaco, o agrupamento capaz de reagir com a base de Bronze-Lowry é o grupo. Tá bom, aí ele deu 5 grupos que a gente achou aqui. E qual que reage com a base de Bronze-Lowry? Vai lá. A base de Bronze-Lowry, o que ela faz? Ela captura um próton, tá? Então, para reagir com ela, tem que ter um próton aí para ela capturar, tá bom? Um próton é um H+. A gente já pode eliminar todas essas três aqui de baixo, tá bom? Porque nenhuma delas tem hidrogênio. A fenila tem hidrogênio? Tem, mas isso aqui é um anel aromático, tá bom? Então eles ficam intercalando as ligações duplas as ligações duplas, tá? Cada um continua com o hidrogênio? Continua, mas esses hidrogênios não saem daí, tá bom? Eles ficam aqui, a não ser que tenha uma reação de substituição, que ele não fala nada daqui, tá bom? Então a gente não precisa se preocupar com isso. Os outros grupos que tem hidrogênio é o metila e o sulfonamida. O do metila, que é o CH3, esses hidrogênios aqui, gente, do metil, nunca vão sair dele. Acredite em mim. A não ser que tenha toda uma reação química e tudo mais, né? Mas, como ele pede H+, né, que solta um H+, esse aqui nunca vai acontecer, tá bom? Nem esses aqui, beleza? Sobrou sulfonamida, que é esse grupinho aqui que tem esse hidrogênio que, analisando a estrutura, ele poderia facilmente ser ionizável, de verdade, né? Então, letra A, sulfonamida, questão resolvida, tá bom? Próxima e última questão. Essa aqui, eu quero mais, assim, comentar com ela, porque dá pra falar bastante sobre ela, né? Porque é de vírus, tudo mais, tem tipos de diferentes células, né? Doenças, né? Que nem nas alternativas. Mas eu quero falar um pouquinho dela de uma maneira mais, assim, direta, tá? Bora lá. O vírus linfotrópico de células T humanas tipo 1, HTLV1, é um retrovírus do mesmo grupo de vírus da imunodeficiência humana, HIV. Ambos são transmitidos da mesma forma e infectam as mesmas células de defesa do organismo, os linfócitos T. A diferença entre eles é que o HTLV1 estimula o aumento da produção desses linfócitos, enquanto o HIV causa a destruição dessas células. Tá? Uma possível consequência da infecção por HTLV1 é o desenvolvimento de. Bora lá. É, o que a infecção do HTLV1 faz? Estimula o aumento da produção desses linfócitos. Aqui embaixo ele fala que eles são células. Dessas doenças aqui, me diz qual delas que se caracteriza pelo aumento descontrolado, né? É, da reprodução, né? Da replicação de células. De uma maneira bem resumida, assim, no caso, óbvio, né? O câncer, gente. O câncer é exatamente isso. Letra B. Quando eu fiz essa questão, eu usei esse raciocínio assim, direto e eu acertei em 1 minuto. Tem umas questões que dá pra usar esses macetes, né? Porque aqui você poderia saber sobre retrovírus, as doenças, né? Que nem eu já falei. Mas aqui só de saber um pouco básico do que é cada uma, né? Já te ajuda bastante. Aqui no caso era o câncer. Beleza? Então, tá. Aqui temos o gabarito oficial do INEP, tá bom? Do GovBR da CNT. A questão marcada são as questões que a gente fez, tá bom? Essa aqui foi anulada, foi uma de física que a resposta não tinha nas alternativas, tiveram que anular. Mas de resto, tá tudo certinho que a gente resolveu, beleza? E foi isso, gente. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Espero que vocês tenham entendido tudo, tá bom? Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários, tá? Que eu vou tentar responder pra te ajudar a estudar pro Enem, tá bom? E também me ajudar a estudar pro Enem, tá? E é isso aí, né? Muito obrigado. Bom Enem pra vocês, tá bom? Vai dar tudo certo. Boa sorte, tá? E falou, até mais. Tchau, tchau.